Olá, muito bom dia para você que está aqui ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim aqui, ó, juntinho com você. E é claro, nesse clima que a gente super gosta, né, que é o clima de sextou. Hoje, 1º de abril, é o dia da mentira. E você sabia que tem gente que é doente porque mente muito? Pois é, existe uma doença que é a mitomania. A gente vai falar sobre isso também hoje aqui no programa já já. Claro também, né, que toda sexta aqui a gente sempre gosta de ter o quê? Música para animar, para a gente já entrar naquele clima de final de semana. Então quem canta pra gente hoje é Carla Araújo. E também tem matéria aí para você conhecer mais sobre o sururote. Já ouviu falar nessa moeda? Tá fazendo sucesso aqui em Maceió, viu? E também ainda sobre um novo golpe, né? Um alerta aí sobre um novo golpe que está acontecendo, que é muito importante que você fique bastante atento. Então, muita coisa boa como sempre, eu conto com você, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que você consegue nos assistir através dele de qualquer lugar de onde você estiver. Basta, né, ter ele aí baixado no seu tablet ou no seu celular e também, é claro, ter acesso à internet. Tudo certo com esse como você consegue nos acompanhar e nos assistir, tá? Lembrando ainda que você consegue ver um pouquinho do que rola nos bastidores daqui da gente, tá? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, como também lá no Twitter. Só você acompanhar a gente, as plataformas estão todas aqui. E tem também ainda o nosso canal lá no YouTube, que é por onde você consegue acompanhar as nossas reprises. Estamos lá te esperando, tá joia? Vamos lá começar o nosso dia por aqui, como eu falei logo no início do programa, né? Hoje, dia 1º de abril, é o dia da mentira. Pois é, foi assim, né, que essa data ela ficou conhecida. E você sabia que existem pessoas que são viciadas em mentir e que isso é uma doença? Pois é, viu? Que vai falar muito mais e melhor com a gente sobre esse assunto agora, só que por Skype, é o nosso querido psicólogo Carol Costa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Tava com saudade. Muito bom dia, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Obrigada, viu, Carol? Eu já começo perguntando, é normal mentir? Assim, né? Olha a pergunta que a pessoa faz. E aí? Pois é, a mentira, ela faz parte da vida do indivíduo, né? A mentira, ela tá em todos os momentos da vida, na construção desse sujeito. É algo que a gente não consegue se desvencilhar. Então, assim, dentro do que você perguntou, estaria, assim, dentro de uma normalidade. Existe a mentira construtiva, por exemplo, que é aquela que a pessoa chega atrasada e diz assim, o ônibus quebrou, o pneu furou, coisas desse tipo. Sim. Mas a mentira, quando ela começa a se tornar patológica, quando a pessoa não consegue parar de mentir, a pessoa começa... Vamos ver aqui se vai voltar a conexão. Essa mentira, Carol. e você a Tá, eu vou pedir só para você repetir um pouquinho a sua fala, porque deu uma travadinha aqui pra gente não conseguiu entender. Você estava falando sobre a partir do momento em que essa mentira, ela começa a se tornar, acho que foi prejudicial. A partir do momento que a pessoa começa a se envolver tanto na mentira, que a mentira começa a fazer parte da vida dela, consequentemente faz parte também atrapalhando a vida das pessoas. A pessoa se perde na própria mentira. Aí, a partir do momento que isso começa a ser demasiado, se torna patológico. Certo. E esse cenário aí que você acabou descrevendo pra gente, seria o cenário da mitomania? Uma pessoa mitomaníaca, ela faz essas coisas? Exatamente. A pessoa não para de mentir. Ela consegue só viver dentro da mentira. E eu imagino que algumas pessoas agora começam a identificar, ou pessoas próximas, que têm esse tipo de comportamento. Mesmo quando é pego na mentira, ele ainda continua afirmando que aquilo é verdade, quando já se foi provado que é uma mentira, né? Ela se torna patológica a partir do momento que ela começa a atrapalhar a vida da pessoa. E olha só que interessante, a pessoa, normalmente, o mentiroso, o mentiroso patológico, ele não acende a ideia de que está doente.
Era exatamente o que eu ia perguntar, se ele se percebe nesse estado de mitomania ou se não, ele não consegue ter essa ideia, essa noção. Ele só vai se dar conta de que ele está no processo patológico quando, por exemplo, ele infringe alguma lei e aí tem algum problema com a justiça, aí ele vai ao tratamento. Mas por si só, não. Ele acha realmente que não está fazendo nada disso e que ele consegue passar por isso, mas aí passa aí ao tratamento porque ele se enrolou de alguma forma. Certo. E, Carol, ele acredita mesmo que o que ele está falando é verdade? Ele se envolve tanto com a mentira a esse ponto? Sim, é bem curioso isso. Lembrando que existe a mentira patológica, né, o mentiroso compulsivo, mas existem momentos de mentira que a pessoa está num surto psicótico, alguns transtornos psiquiátricos levam à mentira, como, por exemplo, o transtorno de personalidade, a pessoa assume uma determinada personalidade e, em pouco tempo, ele passa a ter uma personalidade mentirosa, de uma pessoa que é antissocial, mas só que ele está em surto, ele está num delírio. O esquizofrênico, o psicopata já é uma outra instância, o psicopata uma questão totalmente neurofisiológica, né? Ou seja, áreas do cérebro não conseguem se comunicar bem, não processa bem a emoção e o sistema inibitório do cérebro ele não está funcionando como ele deveria. Então a pessoa começa a assumir uma postura de muita mentira, até para envolver os outros. Uhum. Carol, uma outra dúvida, né? Tem como diferenciar uma mentirinha de por exemplo, uma mitomania? Sim, existe a omissão, que é aquela verdade que não foi dita, né? Por quê? Porque, por conveniência, não foi interessante falar aquilo. Então, até se diz que certas verdades não precisam serem ditas. Porém, uma mentira, existe a fase da mentira na criança, que é por volta aí dos 6, 7 anos, é logo depois do por que isso, por que aquilo, o que é isso, o que é aquilo. E depois ela começa a entrar numa fase da mentira. E aí é normal, o próprio adolescente também, para ser aceito nos grupos, ele tende a mentir também, né? Então é um momento de autoafirmação dele, ele precisa estar ali, mas a mentira ela passa por essas fases. Agora, quando isso se torna patológico, quando você vê que a mentira está sendo compulsiva, na verdade as pessoas começam a perceber isso, até porque a pessoa vai se enrolando nisso. Então a mentira trivial, ela vai acontecer sempre, todo mundo faz uso disso, há mentira em todas as instâncias da vida, há mentira no cinema, nas peças, na TV, na sociedade, e enganações no geral. Então a mentira vai fazer parte disso. Mas o que distingue uma coisa da outra? A intensidade e a frequência dessa mentira que já se instaurou e já está atrapalhando a vida do indivíduo e das pessoas que o cercam. Uhum. Para o mitomaníaco, há prejuízos com as mentiras que ele acaba inventando e que ele acaba acreditando que são verdades? Sim, diferente dos surtos, né, dos surtos psicóticos, dos transtornos psiquiátricos, que a pessoa entrou num delírio, né, muitas vezes um delírio persecutório, uma mania. Diferente disso, ele tem total ciência de tudo que ele está fazendo, por isso que é imputável, por isso que ele paga pelo crime. O estelionatário, ele sabe que está enganando as pessoas, ele está usando a mentira para tirar proveito, e é por isso que ele vai a julgamento e por isso que ele é imputável e ele paga por isso. E você falou nesse caso do estelionatário, eu acho muito interessante isso, porque quando a gente fala dessa mentira, da mitomania, é uma mentira que acaba prejudicando outras pessoas, né? Não só o mentiroso. Exatamente, e aí tem casos e casos, dezenas de casos, a própria internet ela está recheada disso, né? De pessoas que se passam por outras pessoas, de pessoas que se passam por empresa, que postam uma vida que não é a vida real. Então essa mentira, até porque tem pessoas então que mentem até com a própria imagem, né? Para postar uma foto, usam aí de vários efeitos, né? Existem aplicativos que melhoram a aparência, melhoram no sentido subjetivo da coisa, obviamente. Então, você começa a ter ali uma imagem que não é sua, e isso não deixa de ser uma mentira, né? Então, as pessoas estão fazendo uso disso o tempo todo, né? Uma coisa que era para entreter ou até um passatempo, acaba se tornando um momento de mentira que vai adiante e a pessoa começa a não se identificar mais. Perde o senso de identidade e de realidade. Certo. E tem tratamento? Acho que é uma grande pergunta aí, uma grande dúvida. Tem sim. Ao menor sinal, ou melhor, a partir do momento que a pessoa começa a apresentar esse tipo de comportamento,
lembrando que a pessoa em si, ela não percebe, na maioria das vezes, a não ser quando tem problema com a justiça, as pessoas que estão em volta devem sinalizar para ela e sim encaminhar para o tratamento. O tratamento é feito com o profissional habilitado, que é o psicólogo, que ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para ajudar a pessoa naquele momento. Dependendo da situação, se tiver algum transtorno psiquiátrico envolvido, vai passar para o tratamento medicamentoso e vamos ter aí a ação dos psicofármacos, então deve-se também procurar um psiquiatra, porque ele pode estar numa fase de mania ou até numa bipolaridade, um transtorno de personalidade, algo desse tipo. Então, é a psicoterapia aliada ao tratamento medicamentoso. Certo. Tem como prevenir? Por que eu pergunto isso, né? Muita gente às vezes fala assim, é porque não teve educação, não teve pai, não teve mãe para cuidar e por aí vai. Tem como se prevenir esses casos ou não, assim, pode acontecer? Bem, você falou algo muito importante. A construção do caráter, a construção de vida, a formação da personalidade estão envolvidas nesse processo. Muitas vezes as pessoas que passam a vida sendo muito oprimidas, diminuídas, acuadas, julgadas, essas sim, para serem aceitas, elas buscam esse tipo de estratégia, de tática, que é a mentira. Por quê? Porque mentindo ela é melhor aceita, ela vai ter uma entrada melhor em determinadas situações, vai passar por determinados movimentos onde não vai precisar ela vir à tona o passado dela, mas a estrutura, a construção do indivíduo, a formação do caráter, a construção do sujeito moral está assim diretamente ligado a isso. Então, desde o nascimento, a estrutura familiar, tudo isso vai colaborar, dependendo do cenário, vai colaborar para lá na frente a pessoa assumir uma postura mentirosa, consequentemente, se for em demasia, se envolver aí na mitomania, infelizmente. Tá, para a gente fechar aqui, quais que são as dicas ou a mensagem que nós podemos deixar para os telespectadores sobre esse dia da mentira? Bem, mentira tem perna curta, né? Pode durar aí 8 segundos, 8 horas, 8 dias, 80 anos, mas a verdade sempre vem à tona. Isso é uma regra absoluta no universo. Não adianta, porque a verdade vai aparecer. Não precisa nem ir atrás dela. Ela vai por si só aparecer. Então, a verdade, ela sempre prevalece. Então, sabemos que não existe uma mentira que vai se sustentar de forma eterna. Então, a dica é justamente essa. Não minta no sentido de prejudicar as pessoas, de ter vantagem, de ter algum benefício, algo que você venha a lucrar com isso, porque certamente você vai ser descoberto. E as pegadinhas, elas estão liberadas hoje, Carol? Sim, historicamente sim. Faz parte, é um dia aí onde vai se, entre aspas, se celebrar, né? O dia de fazer as pegadinhas, de trollar as pessoas. Pronto, hoje está liberado. Hoje está liberado, pessoal. Carol, contatos, redes sociais, se quiser, fique à vontade para compartilhar aqui com a gente, para o pessoal. Maravilha. Quem tiver interesse pode ir lá no meu Instagram, né? @CarolCostaJúnior, Carol com C. Eu vou ter o maior prazer em receber as pessoas lá. Tá joia. Obrigada mais uma vez, viu, querido? Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Olha aí, então hoje as pegadinhas estão liberadas, tá tudo certo, nada errado, mas é muito importante que você fique bastante atento a essas mentirinhas, tá? E principalmente quando elas passam a prejudicar outras pessoas. E se você conhece alguém, né, que faz isso, tenta ajudar de alguma forma essa pessoa, tá? Seguinte, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta porque tem música aqui no estúdio. E é claro, eu conto com você, então não sai daí não. Volto já.